que eu aprendi que nós somos, o estagiário, ele é mais importante do que o gerente, porque ele tem o tempo para enfrentar um desafio. Então ele é posto ali e fala, resolve. Então eu brinco, 1 centavo, no meu caso, vale muito. Sim. Né? Então, quando eu vou comprar, eu ainda brinco, falo, eu sou leiteiro, né? Não é 1 centavo, não. No episódio de hoje, vamos explorar quanto que a tecnologia está transformando a bovinocultura de leite no Brasil. E para isso, hoje nós temos a honra de receber aqui o Danilo Rezende, que é gestor da Fazenda Céu Azul, localizada em Silvânia. Danilo assumiu a administração da Fazenda Céu Azul, trazendo uma nova visão para o negócio da família. Desde então, a propriedade passou por uma verdadeira transformação, com investimentos importantes em infraestrutura e tecnologia. Atualmente, a Fazenda Céu Azul é referência, destacando-se pela modernização e produção e pelo uso estratégico da tecnologia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui, Danilo. Obrigado, Aline. É um prazer. Aí, junto com o Danilo, hoje temos aqui a presença da aluna, né? Nossa aluna aqui da Univangélica, a Laura Alves, aluna do 9º período. E além da formação acadêmica, a Laura atua diretamente na Fazenda Céu Azul, onde participa ativamente das rotinas de manejo, com foco no lançamento de dados zootécnicos, área de sanidade e mastite. Sua vivência no campo e a sua perspectiva como estudante vão trazer uma contribuição valiosa para a nossa conversa sobre a aplicação das tecnologias no dia a dia da produção de leite. Seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada por estar aqui. E Danilo, conta para a gente um pouquinho sobre a história da Fazenda Céu Azul, né? De como ela começou, a questão das implementações tecnológicas, da sua participação nessa história. Bom, a Fazenda Céu Azul começou na geração dos meus pais, né? E na atividade leite em 2002. Minha mãe se aposentou e aí meu pai mexia com a fazenda e falou, e agora? Como que nós vamos fazer? A gente precisa de uma receita mensal, né? Normalmente na fazenda, as outras atividades é mais difícil você ter uma renda fixa. Foi assim que começou a história, em 2002, com balde ao pé, iniciando em 200 litros. Aí numa cronologia, 2008, nós já estávamos com 1.800 litros e mudamos para uma nova estrutura. Essa estrutura foi de 2008 até 2015, chegando a 8, 10 mil litros, que aí foi quando eu vim, né, para complementar assim, a família na atividade. Sim. E, na realidade, foi até uma decisão minha. Eu já estava trabalhando há 12 anos no mercado, né? Eu sou engenheiro de produção de formação e trabalhava na parte administrativa, processos de empresas. E, na ocasião, eu falei, olha, eu preciso entender um pouco do meu negócio, porque amanhã, se cair no colo... E aí, né? E aí? E aí existia aquela lenda, né? O que dá certo fora... né, nas empresas, não dá certo na fazenda. Falei, não, tudo bem, eu vou participar da parte administrativa, ajudar, como se diz, os pais continuam tocando o negócio e eu vou procurar outra coisa para eu fazer. Em resumo, foi isso. E ia-se terminar com a atividade leite, né? A gente estava produzindo soja e milho e produzindo leite. E a decisão era de fechar a leiteria, porque da maneira como estava... Então chegou esse momento crítico na fazenda de falar assim, vamos encerrar aqui, que não... Porque não era rentável? Não estava achando que estava compensando? Foi isso? Basicamente é isso, né? Como se diz, tanto tempo numa atividade, vamos falar, em 2002 até 2015... são 13 anos, 13 né? anos, Para chegar a jogar a toalha é porque realmente na balança não estava sendo favorável. E aí naquela ocasião nós já éramos assistidos pela Reagro e ela fez um convite, falou, olha, antes de fechar com a chegada do Danilo, vamos procurar conhecer bons projetos, né? A gente chegou a vender gado para sair da atividade e aí foi quando
eu fui visitar alguns projetos junto com meus pais em Minas e São Paulo. E aí a gente voltou, assim, se for para investir dessa maneira, parece que a atividade ela é interessante. E aí a gente iniciou essa nova fase aí. E o que seria essa nova fase? O que foram as implementações que aconteceram aí nesse momento? Basicamente, Aline, eu brinco o seguinte, quando a gente resolve fazer algo, a gente tem que fazer algo, brinco muito com a turma que está comigo, assim, você é um mini dono, né? Então é um mini dono de uma área. Então a gente tem que fazer, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito. E eu brinco que a característica das propriedades de leite no Brasil foi de um jeitinho. Não, coloca o leite aí, porque ele vai pagar o funcionário da porta. E aquilo era bom, aí foi crescendo e acabou não dedicando para se virar uma profissão, dedicação integral. Então a gente dedicou de forma integral, passou a ser nossa prioridade, a gente escutou, vamos falar assim, um pouquinho das vacas, escutou os profissionais e veio atendendo a exigência aí, que é de conhecimento, vamos falar assim, público, as universidades, né, sempre está embasando, estudando para atender o melhor, para dar o melhor conforto para o animal, para dar a melhor estrutura, para ter os melhores manejos. É que o bem-estar animal lá está assim, estampado, né? A gente percebe que hoje vocês trabalham num sistema. Explica para o pessoal aí, para os nossos alunos, qual é o sistema que você implementou lá, que é o Freestyle, né? E o que isso significa? Dá um resuminho aí para a galera. Bom, na realidade, eu vou dar um passo atrás, né? Muitas pessoas perguntam, e aí, qual é a melhor raça? Né? Então eu brigo o seguinte, você vai dar conforto? Se for dar conforto, a raça que produz leite ou é o holandês ou é o Jersey. Sim. Né? São especializadas, mas para isso você precisa dar conforto. Então o Freestall, ele é um galpão onde você tem camas individuais para os animais e no nosso caso é de cama de areia, para dar maior conforto, tanto térmico, né, ambiente mais macio, fresco, ou o Compost Barn, que vem sendo amplamente aí, explorado, hoje é muito maior do que as estruturas de Freestall, que é através da compostagem de uma cama de maravilha. Entendi. E assim, Danilo, nessa mudança, nessas implementações tecnológicas, com certeza tiveram muitos desafios, né? Quais foram, assim, esses principais desafios nessa mudança, sabe? De trazer uma forma de trabalho que, na verdade, ali já estava implementada uma certa tecnologia, né? Quando a gente olha a algumas outras propriedades, mas, assim, trazer da forma que tá hoje. O que foi? Assim, é pessoal, de trabalho, é mudança? O que foi para vocês lá o principal desafio? Lina, eu acho que o principal desafio, inicialmente, aí falando um pouco para quem aí às vezes vai assumir algo familiar, é você demonstrar que você tem capacidade para tocar, né? Então, inicialmente, a gente acaba tendo que conquistar o seu espaço. Trazer resultados, né? Eu digo que resultado e demonstrar uma linha de raciocínio um pouco lógica. Então eu brinco que eu fiquei 1 ano, pelo menos, sendo sombra. Né? Eu era sombra do meu pai, eu repetia as ações, né? E, enfim, ganhando quilômetro rodado. No segundo momento, eu quis implementar algumas coisas que eu vi de oportunidade durante esse período de sombra. E aí foi quando você é colocado em check, né? E aí, vai dar certo ou não vai? E uma coisa que eu aprendi como engenheiro de produção é que onde tem volume, tem oportunidade, pode ser centavo. Então eu brinco, 1 centavo, no meu caso, vale muito. Sim. Né? Então, quando eu vou comprar, eu ainda brinco, falo, eu sou leiteiro, né? Não é 1 centavo, não.
E a primeira ação que eu fiz, eu brinco assim, meio calado, trazendo tecnologia, foi fazer uma rastreabilidade na comida. Comida hoje representa, hoje não, né? Comida representa em torno de 50% do custo produtivo de um leite. E eu brinco que antigamente eu tinha 3 dietas. A dieta prescrita, né, pelo nutricionista, veterinário, zootecnista. A dieta que o tratador quis colocar dentro do vagão e a dieta que a vaca comeu. E sendo um fator que representa 50% do seu custo, como eu não sei o que foi feito, né? Aquele mix alimentar. Então a gente criou, eu chamei um amigo, né, que já estava meio envolvido na parte de RFID, né, bem difundido nos Estados Unidos. Falei, olha, eu preciso de você. Explica pra gente o que é esse termo aí. Esse termo, basicamente, ele é uma tagzinha, né, vamos falar assim, um chip, que ele permite a gente ter uma rastreabilidade. Então eu sei o que colocou, a hora que colocou, quanto tempo bateu, né, quanto era para ser colocado. Então, o que às vezes era uma planilha, passou a ser monitorado. Então, tem um tabletzinho dentro do trator e fala exatamente o que ele tem que fazer, na sequência correta. Então, só eu implementando isso, já nos trouxe um monte de benefício, desde como fazer correto e melhorando a assertividade. Assertividade, entende? Base nos resultados. Exatamente. Né? E isso foi, vamos falar assim, um marco, porque no setor não existia, e a gente errava muito mais do que 10%, e desafio qualquer fazenda que não tenha monitoramento checar isso, e hoje o nosso erro é em torno de 2%, porque existe uma variação ali da célula de carga da balança. Você ter 8% de economia é basicamente o resultado de um negócio. Né? Com certeza. E Danilo, assim, ó, uma fazenda como a Céu Azul, igual quando a gente esteve lá, que a nossa turma foi fazer a visita, né? É de brilhar os olhos de qualquer estudante que gosta da área. E aí a Laura trabalha lá. Conta pra gente, Laura, o que é a sua função? O que você faz lá na fazenda hoje? O que isso tem agregado na sua vida acadêmica? Fala um pouquinho. Então, eu cheguei na Céu Azul em abril do ano passado, tá fazendo um ano que eu tô lá agora. Eu entrei como trainee. A princípio, a vaga era para um recém-formado, né? Mas aí surgiu a oportunidade de eu entrar, mesmo sendo estudante. E a minha função lá eu sou responsável pelos dados, né? Pelos lançamentos dos dados zootécnicos no nosso sistema lá, que... Enfim, a vida das vacas estão lá dentro, então eu vou alimentando de acordo com a rotina, com os manejos, enfim. Então, lançamento de parto, lançamento de inseminação, desmama, enfim. Entendi. E agora, né, estou mais inserida na parte de controle da mastite. Então, eu sou responsável pela leitura das plaquinhas, a gente faz cultura microbiológica lá. E também pelo controle de estoque, né, a farmácia lá, os medicamentos. Então, eu tenho esse controle lá, tudo. Legal. E aprende muito, né, Laura? Nossa, demais. E quando sobra um tempinho, a gente desce lá pra ver os manejos, pra aprender. Ai, que coisa boa. Mão na massa. Né? É assim que estagiário aprende, né? Não é só lá no escritório, não, né? Você ia falar alguma coisa? Né? Na realidade, eu só ia complementar, né? Que assim, eu brinco que tanto o estágio, tanto o trainee dentro da fazenda, eu gosto que seja muito mão na massa, né? Eu brinco que essa história do passar de estagiário para tirar a cópia não existe. E eu, como estagiário, eu brinco que eu aprendi que nós somos, o estagiário, ele é mais importante do que o gerente, porque ele tem o tempo para enfrentar um desafio. Então ele é posto ali e fala, resolve. Então acho que a Laura tem um pouco disso, né, Laura? A gente sempre é colocado aí alguns desafios. Um dos pontos que ela nem citou, tá vendo? Que não é desafio, mas que a gente implementou também, é um colar para monitorar o animal pós-parto, a parte de saúde. Então, o rumen e a movimentação do animal.
E aí isso nos ajuda a trabalhar a forma preventiva, né? Para que o animal não adoeça. E quem é o responsável de implementação dessa software, tudo, foi a Laura. Fala um pouquinho disso pra gente, então, Laura. Que isso é Então, interessante. esse colar, ele monitora o animal. A princípio, como o Dani falou, ele é posto no pré-parto, né? E aí ele vai monitorar toda a vida da vaca no momento do parto, do pós-parto. E ele vai mensurar a ruminação, a ingestão de água dela e a atividade dela. Se ela diminuiu, se ela tá mais inquieta. E aí, caso esse colar, por exemplo, a ruminação dela caiu um pouquinho, esse colar vai me dar um alerta aqui no celular, em tempo real, falando, olha, animal tal tá com desconforto assim, assim, assado. Examina. Ai, que legal. E aí ele dá uma nota de saúde. Tipo, por exemplo, se as vacas estiverem em estado mais crítico, fica lá em vermelho. Tipo assim, essa vaca não tá bem, vai examinar. Esse colar foi implementado em fevereiro, né, do ano passado. Isso. E aí agora a gente tá pegando mais para valer nesses dados aí. Então, toda semana eu gero um relatório de todos os animais que deram alerta. Como foi o tratamento, como que esse animal respondeu, como é que foi o gráfico dele, se ele subiu, se ele abaixou. É bem legal. Que legal, essa eu não conhecia. E, Danilo, a gente falou aqui de várias implementações tecnológicas voltadas ali para tirar o leite, né? O sistema que as vacas são criadas. E quando a gente fala de bem-estar, assim, tem algo específico, além do sistema implementado, que foi, assim, que você percebeu que trouxe uma melhoria? Porque na faculdade a gente se fala muito de bem-estar. Hoje em dia é um assunto que está em alta e a gente tem tomado consciência sobre a importância disso, né? Eu não sei vocês, mas antes eu não tinha essa delicadeza de ver com esses olhos. Aqui a gente criada, às vezes, de forma que trabalhava meio bicho é bicho e daquele jeito, né? Aí, com a faculdade, com toda essa conscientização, já olha para o animal com um olhar diferente, né? Então, eu queria saber se existe alguma tecnologia, assim, fora o sistema lá, que você percebeu essa melhoria na parte de bem-estar animal. Na realidade, Aline, eu acho que toda a estrutura ela é voltada para o bem-estar animal. Certo. E aí eu brinco que é entender para atender. Eu brinco que assim, que o nosso objetivo fica ali parado, observando. Se você entendeu que a vaca quer passar pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, vamos fazer um jeito dela passar pelo lado direito, né? Então, toda a estrutura ela foi montada pensando nisso, mas não veio da cabeça do Danilo. Ela veio de onde? De estudos de universidades, de técnicos que desenvolveram o ambiente ideal para aquele animal. Mas da conscientização disso, né, Danilo? Da conscientização. Então, assim, eu brinco, a inclinação do ambiente onde ela fica é pensando para ela não escorregar. Tem uns frisos no piso que é de 8 em 8 centímetros. Para quê? Para ela não abrir o quarto. Então, é muito isso. Então, você pega a cama fresca, tem o resfriamento de água, porque um animal, ao produzir leite, eu não sei o número, a quantidade exata, mas é como se ela produzisse a temperatura de 10 lâmpadas de 20 watts. Vamos falar que não sei o número exato. E aí, né? Poxa, esse animal, no nosso clima tropical, não vai passar bem. Então, a gente resfria o animal e joga vento para baixar a temperatura dela. Então, são todas, vamos falar assim, ações voltadas para esse bem-estar. E aí, tem um técnico, Robson Vilela, muito conhecido no setor, que me falou algo que eu gravei, que é o seguinte: dê para o animal o que ele deseja, que ele vai te devolver o que você quer. O que você quer. E é real isso, né? Eu, assim, estudando aqui para essa nossa conversa, aí eu estava lembrando lá do interior, de onde eu vim, que lá em casa a gente tirava leite no pé da vaca, né? Leite manual, do jeito do vô, tirava. Só que meu pai é um cara muito cuidadoso, então eu aprendi o pré-dipping, pós-dipping mesmo, tirando leite, né, na mão. Fazia higienização, lavava. E aí, às vezes, chegava em umas fazendas, aí
pegava, secava com o peito da vaca, um bezerro mamava. Então, as pessoas não tinham a noção de que aquilo causava, por exemplo, a mastite, né? É a falta da conscientização. E aí, hoje em dia, levando bem-estar, informação, que é um dos nossos trabalhos como futuros médicos veterinários, que é educar, né? As coisas têm mudado e ganhado esse tipo de proporção, que é, por exemplo, a fazenda, né? Laura, você comentou até agora que você está trabalhando nessa área um pouco de controle de mastite, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, que você até me falou previamente, que das tecnologias implementadas nessa questão aí, aquele dia a gente viu, vocês têm, eu não sei, não lembro o nome técnico, mas tem tipo um porão, né? Hoje vocês fazem a verificação sem precisar estar lá perto da vaca, atrapalhando às vezes a hora de tirar o leite. Então fala pra gente um pouquinho. Então, uma vez por mês, né, é feita a coleta individual das vacas, né, naquele subsolo lá. Então a gente acompanha a ordem inteira, coleta vaca por vaca, né, pela canaleta lá, o leite desce e a gente coloca nos tubinhos e envia para o laboratório, né? E aí, nessa coleta é interessante porque ela pega mastite subclínica, que é aquela mastite que o animal não apresenta sinais visíveis. Então, o animal, teoricamente, tá sadio, assim, a olho nu, né? Mas, na realidade, ele tem uma mastite subclínica, por isso que ela é tão importante. E além dessa subclínica, a gente também vê a clínica, né? Então, o pessoal da ordenha todos os dias, ao tirar o leite, antes de introduzir a ordenha, eles dão o teste lá dos 3 jatos. E aí, não sei se você lembra, o chão lá, ele é preto, né? Sim. E aí faz o teste de fundo de caneta preta, né? Que aí vê se o leite tá grumando, como é que tá o úbere da vaca, se tá inchado, como é que tá. E aí, se houver presença de grumo, eles já coletam esse leite, passam na plaquinha, e aí todos os dias eu vou lá, leio, vejo a bactéria que cresceu, e aí a partir da bactéria a gente vai definir o tratamento. Também, além da bactéria, a saúde do úbere, né? Se tiver estado grave, moderado, enfim, eu defino os tratamentos. E aí a gente conta com o auxílio, é uma parte interessante da tecnologia, a gente conta com o auxílio da OnFarm, o aplicativo. OnFarm, não conheço. Essa OnFarm é o seguinte, é uma plaquinha e a gente lê, e a gente tira uma foto, a gente cadastra a plaquinha no aplicativo, tira uma foto e automaticamente o aplicativo dá pra gente qual bactéria cresceu. Então, assim, pra quem não tem muita experiência, a olho nu de bactéria, né, é uma boa. E aí a gente faz essa contraprova, né? Aí a gente avalia tanto a olho nu quanto que cresceu de fato, né? Porque um farm e lá automaticamente já define os tratamentos melhores, enfim, é muito legal. Gente, é só vocês vendo assim, vocês não conseguem mensurar o que é todo o processo, né? Danilo, uma coisa muito interessante lá na fazenda que é sempre motivo da gente comentar é como vocês lidam com os resíduos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal, porque a gente ficou bem impressionado com essa parte lá, muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aline, assim, esse é um assunto que eu tenho muito prazer em falar, né? Porque é um desafio, né? A gente, assim como o bem-estar, quer fazer algo que contribua para o mundo. Sim. E hoje eu posso dizer que nós contribuímos. E ele veio oriundo, às vezes, até de abortar o projeto. Porque em 2015 a gente deu aquela volta e decidiu, então, 2016, construímos o primeiro galpão, 2017 construímos a ordenha, que você viu lá, e aí no finalzinho do ano eu descobri que tinha uma COP lá, um acordo do mundo, que o pum da vaca ia ser responsável pelo aquecimento global. Aí nessa hora eu falei, gente, vamos parar os projetos, porque daqui a pouco nós vamos ser o vilão, né, do mundo. Do mundo, calma aí. E, enfim, não tinha jeito de você voltar atrás, já tinha feito aquele investimento, fui correr atrás de alternativas. E aí o primeiro passo, né, a primeira movimento que nós fizemos nesse sentido foi pegar o esterco, né, do animal bovino e transformar ele em adubo orgânico. Né, nós temos uma parceria com uma empresa, IFB, que está há muitos anos no mercado, o dono lá chama Danilo, e aí eu brinco com ele, Xará, você é o único cara que nada na bosta.
Eu brinco que eu sou um empresário de merda, mas você nada na bosta, né? E, literalmente, isso é muito gostoso, porque hoje, dentro da propriedade, você teve a oportunidade de ver lá, a gente transforma todo o esterco, a parte sólida, em adubo orgânico. Nossas lavouras hoje não recebem mais fosfatado químico. Olha que legal. Né? Então, do pum da vaca, a gente estoca ele e gera energia. Gente, é incrível aquilo ali. Eu fiquei, sabe? Eu fiquei pasma com aquele sistema. Então, realmente é muito legal. E aí eu digo, né? Então, é uma economia circular. Sim, com certeza, né? Na essência, porque ela assim, ambientalmente correta e também faz bem ao nosso bolso. Ela remunera. Ela te dá o retorno do investimento. Dá o retorno do investimento. Então é bem que é grande. E, Danilo, assim, ó, qual que é o papel do médico veterinário lá dentro da sua propriedade hoje? O que são as funções técnicas do médico? Como que ele atua lá? Na realidade, a atividade em si, né? Ela, quando você pensa nela, você pensa... Já associa, né? No médico veterinário. Porque lá você tem uma gama de profissionais, né? Tem médico veterinário, tem zootecnista, tem uma galera que trabalha lá com vocês. Tem terceirizados, né? Então, assim, primeiro é tentar agir de uma forma preventiva, né? Para que o animal não venha ter algum problema. Então, desde o passo de entender se elas estão confortáveis, estão comendo a dieta correta, da forma correta, no ambiente correto. Se der algum problema, atuar para que não perca aquele animal, né, de forma corretiva, então é outra função do veterinário. Fazer atividades que estejam programadas, como a reprodução dos animais, né, a inseminação, passar ultrassom para verificar o estado reprodutivo do animal. Enfim, lá é um parquinho de diversão, né, para estagiário. Cuidar dos bezerros, desenvolvimento, enfim, isso daí a Laura pode falar um pouco melhor aí. Laura, complementa aí, assim. Que você, aí, quando você tem um tempinho lá do escritório, das suas tarefas, aí você corre... As terças, sempre tem oportunidade, é o toque, né? A reprodução lá, toda terça-feira. Pensa, 580 vacas passando num tronco. É a manhã inteira. É parquinho de diversão. Aí depois vem as novilhas, enfim, lá tem uma baia, né? Inaugurou agora a baia de maternidade, ficou muito legal. Que legal. E aí as vacas vão lá, e aí você aprende a sondar bezerro, você ordenha a vaca na hora, dá o colostro fresco. É uma coisa bem legal. Tem o bezerreiro, né? Que, enfim, hoje são 180 bezerras lá mamando. Então, tem várias oportunidades lá dentro para o médico veterinário atuar. Né? E Laura, pra gente que é estudante, é bem inspirador, né? Conhecer histórias, assim, como da Fazenda e saber que nós futuramente vamos atuar nessas áreas. E qual o conselho que você dá, né? Você tá lá dentro, para os alunos que buscam esse tipo de experiência, né? De como, não só na Fazenda Céu Azul, que eu sei que vocês têm oportunidades, né? Tem a forma como vocês trabalham, mas tem essas oportunidades, mas em outras fazendas também que trabalham com tecnologia. Enfim, hoje eu acho que o futuro é a tecnologia. Então, assim, eu acho que tem que linkar muito a prática no campo com a tecnologia, porque a tecnologia ela permite que você tenha dados mais confiáveis, mais efetivos, você ganha muito tempo nos manejos. Então, eu acho muito importante estar sempre buscando a inovação para o manejo no campo. E também a questão, assim, hoje, alguns veterinários são muito bons, mas, assim, às vezes não tem aquela didática, assim, de saber interpretar um dado, de ver uma análise, porque, assim, com dados, se você tentar no escritório e ver o histórico lá em cima, você consegue tomar muita decisão a partir daquelas informações. Então, assim, é saber interpretar esses dados mesmo. Então, assim, acho que tem que procurar... Estar atualizado, né? A mergulhar. Olha,
assunto para falar, a gente ficaria aqui muito tempo, porque assim, é muito interessante tudo que vocês fazem lá. E a gente, como estudante, a gente admira e gosta de estar por dentro dessas coisas, né? E antes da gente encerrar, eu quero fazer 3 perguntas rápidas aqui para você, Danilo. Uma delas é assim, ó, qual é a tecnologia indispensável da sua fazenda hoje? Assim, você fala, isso aqui é o meu xodó, eu gosto disso aqui. Na realidade, assim, eu acho que até por ser eu ser o pai da criança, seria a rastreabilidade da comida, porque ela me dá uma noção, né, para que eu atenda a necessidade do animal conforme o planejamento nutricional e me garante uma rentabilidade muito grande. Volto a dizer, gente, 50% da minha comida, da minha despesa, é comida. Se eu economizar ali 8, 10%, vamos imaginar aí, né? Sim. O que é isso daí? Conselho para os jovens futuros veterinários, Danilo. Aline, não só para os veterinários, mas para todo mundo que está aí, como se diz, chegando no mercado de trabalho, como se diz, aquela questão, né? Abraça as oportunidades. Eu acho que tecnologia é bom, é como a Laura colocou, mas precisa de quilômetro rodado. Precisa do básico, né? O arroz com feijão. Então, o campo observação, ele é muito importante. Então, aproveita as oportunidades como estagiário, chega ali, eu bem que a pessoa pode andar à toa, ela não pode ficar à toa, que são coisas diferentes. Então, você chegou ali, tá achando que tá à toa? Não fica à toa, não. Fica observando o animal, fica observando os acontecimentos, faça uma anotaçãozinha e traga para discussão. Sem dúvida, aquela observação vai te levar a um aprendizado que pode trazer uma nova forma de trabalhar ali e você ser reconhecido. Muito bem. E Danilo, é assim, uma visão para o futuro da bovinocultura de leite. O que você acredita aí que é o futuro dessa área? Aline, eu sou uma pessoa que acredito muito na atividade. Estou há 10 anos diretamente na frente do negócio. Nunca reclamei, né? Tem sempre aquela questão, mas é porque você é grande. Não, mas um dia eu fui pequeno. E não existe tamanho e volume, existe eficiência. E o que o Danilo acredita? Que amanhã as pequenas propriedades, e a pequena ela vai se transformar, não vai ser mais um de 400 litros, vai ser a fazenda de 3.000 litros. Ela vai ser mais tecnificada, mais eficiente que qualquer outra fazenda. Vai ser uma fazenda robotizada, onde vai estar o casal, a família e o filho tocando, com uma qualidade de vida que o campo permite, junto com a tecnificação, né? Então, eu realmente acredito que o futuro da bovinicultura, sem dúvida, é caminhar em paralelo aí com a tecnologia. Muito bem. E eu agradeço a sua vinda aqui, apoiar o nosso projeto, que é um projeto acadêmico. Muito obrigado por ter vindo. E vocês que assim se interessarem em acompanhar mais sobre a Fazenda, tem o Instagram, né, Danilo? Qual que é o Instagram da Fazenda? É Fazenda_Céu Azul. Sempre, ó, eu acompanho já desde a visita e lá tem muita coisa boa. E Laura, você que está já quase chegando, né? Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar com o nosso CRMV na mão. Se quiser também deixar a sua rede social para os amigos acompanharem o seu trabalho, né? Como futura médica veterinária, pode ir. É Laura, com 2 As no final, Guimarães. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, né? E espero que a gente ainda tenha mais conversas como essa. Obrigado por contribuir, tá, Danilo? Obrigado por acompanhar nosso episódio até agora e até a próxima.